Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Grafologia Método Radar, que aqui é o lugar onde a gente fala sobre relacionamentos, bem-estar, sobre comportamentos das pessoas, sobre como a gente consegue entender melhor o ser humano a partir dos seus gestos a escrever. Então eu quero que você aproveite, pega aí a tua aguinha, um papelzinho, uma caneta para você já ir anotando as coisas que a gente vai conversar por aqui. Nesse canal, a gente tem encontros semanais, são 2 encontros por semana, para falar sobre assuntos que refletem a nossa vida, nosso dia a dia, e que de uma certa forma eu posso, desde o meu ponto de vista, desde a minha experiência, da minha expertise na escrita, te ajudar a compreender melhor o mundo do outro, se relacionar melhor com as pessoas. Essa é uma das coisas mais importantes do nossa vida, né? Da nossa vida aqui na Terra, da nossa vida, seja você na sua casa, na família, com seus amigos ou com seus colegas de trabalho. Então, o relacionamento humano é algo que faz a diferença na vida da gente. Se a gente tem bons relacionamentos, a gente fica beleza. Se a gente tem relacionamentos difíceis, a nossa vida também acaba se tornando. E não adianta se enganar falando que, tipo, tá tudo bem se eu não tiver um bom relacionamento. Porque no fundo você se chateia, lá no fundinho da sua alma fica aquele buraco. Porque a gente não foi feito para viver sozinho, a gente foi feito para estar na convivência de pessoas, né? Então, por isso, esse canal é o nosso veículo de reflexão, de entendimento e, claro, para que você saiba como funciona o meu trabalho. Para você que quer se aprofundar, me procure para você fazer seus cursos, você poder também se capacitar com o método Radar, para atender mais pessoas, para ajudar as pessoas a olharem para si próprias através da escrita, para você que trabalha com RH, entender como contratar funcionários, colaboradores de uma maneira assertiva, para você que é empresário ou empresária, entender que você, através dos seus traços, pode encontrar melhores negócios, pode melhorar a sua empresa. Então, esse é o meu convite. Se você é novo, acabou de chegar aqui e acabou de me conhecer, aproveita, se inscreve no canal, clica aqui embaixo, tá? Dá um curtir, porque aí já fica avisado o YouTube que você gosta de assuntos desse jeito. E sempre que eu postar um novo vídeo, você vai receber essa notificação. Hoje o nosso bate-papo é para falar um pouco sobre um tema que muitas pessoas, assim, me procuram e outras eu vejo mais na internet falando sobre esse assunto exaustivamente. E se você é um empresário ou empreendedor, também com certeza já passou isso pela sua cabeça, que é: como que eu faço para atrair o meu cliente ideal? Como que eu consigo fazer com que essa pessoa, que é o meu cliente ideal, me procure? Essa resposta vale ouro, né? Essa resposta vale ouro. Mas é importante que, antes de a gente falar sobre o cliente ideal, você precisa saber exatamente quem é ele, tá? E como que você vai saber quem é o seu cliente ideal? O seu cliente ideal vai aparecer para você a partir do momento que você olhar para dentro de si. Como assim? Vou te explicar. Na minha história, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma determinada maneira de ser que só atraía pessoas da mesma sintonia. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade de expressar exatamente o que eu queria. Logo, a maneira como eu me comunicava com as pessoas era confusa. As pessoas não conseguiam muito bem entender o que eu falava. Na verdade, elas até entendiam, mas elas entendiam uma parte. Porque no fundo, aquilo que eu realmente queria falar para elas, eu não sabia e nem conhecia uma maneira de fazer isso acontecer. Então, os meus relacionamentos estavam sempre norteados de pessoas que estavam realmente também, assim como eu, confusa. A gente atrai e a gente se conecta com pessoas como nós. A gente não vai se conectar com pessoas diferentes da gente. A gente vai se conectar com quem é similar. Portanto, é isso, ó. O similar vai atrair similar. Se você não sabe o que você passa, como você se comporta, quem você é, as suas maiores forças, as suas fraquezas, se você não se conhece, como é que você vai atrair o cliente ideal? Você vai atrair um cliente que você ouviu todo mundo falando lá na internet, ou alguém que falou para você, que comentou que esse cliente é muito bom.
Mas ainda assim, quando você estiver trabalhando com essas pessoas, talvez não vá te completar. Talvez você vai perceber que ainda acho que nem é isso que você quer fazer, que você quer fazer outra coisa. E na minha história era exatamente isso que acontecia. Vou contar para você. Eu tinha traços na minha assinatura que simplesmente apagavam a minha presença, que simplesmente renunciavam à minha própria vontade, que eles dificultavam a forma como eu ia expressar minhas ideias, a forma como eu ia defender aquilo que eu achava interessante ou não. E realmente esses traços estavam me atrapalhando. Mas eu sabia disso? Lógico que não. Demorou um tempo até que eu encontrasse a grafologia, que é a minha disciplina carro-chefe, que eu falo assim dentro do método Radhark. E ali eu comecei a compreender a mim mesma. Nesse movimento de compreensão do que eu estava fazendo, né, da minha própria vida, eu comecei a perceber como eu tinha de fato escolhido as pessoas para caminhar do meu lado de uma maneira totalmente equivocada. Se eu não sei me comunicar, eu não sei também dentro de mim, por exemplo, me entender. Então, sempre, né, quando você está olhando para essa parte de buscar um objetivo, algo que você quer, você como empreendedora, você como um empresário que quer chegar, né, em um determinado objetivo, desde melhorar profissionalmente, desde encontrar mais paz e harmonia dentro do seu lar, e até objetivos grandes, como se tornar uma empresa referência num determinado ramo ou área. Antes de tudo, você precisa saber quem é a pessoa que está no comando desse lugar. Imagina, por exemplo, que você vai viajar de carro para um lugar. E aí você fala assim, eu vou viajar para o Nordeste. Aí você fala assim, vou contratar uma pessoa para me levar de carro, porque afinal de contas eu vou dirigir até lá, né? Aí você vai lá e fala assim, vou pegar um motorista, acho que aquele ali vai me levar lá. Olha, ele parece um pouco com... tem um bom rosto, né? Uma pessoa boa, tem um olhar gentil. Eu acho que até o jeito que ele caminha, olha, me passou confiança, gostei. Vou chamar esse senhor para me levar até o lugar onde eu quero. E você vai lá e contrata essa pessoa. Só que no meio do caminho, começa a aparecer num bate-papo ou outro, que você descobre que parece que não é bem aquilo que você sentiu. Às vezes você fala assim, puxa, ele tem essa carinha de bonzinho, mas olha só o que ele tá contando que ele já fez. E você fica pensando lá dentro de você, meu Deus do céu, como as pessoas são, nem parece, né? A gente olha uma coisa e nem imagina que lá dentro, na intimidade, ela é assim. Papo vai, papo vem, o que acontece? Quebrou o carro de vocês aí no meio da estrada. E aí que quebrou o carro, o motorista é obrigado a parar para fazer um conserto no pneu, né? Consertar o pneu. No que ele desce para consertar o pneu, ele olha embaixo e começa a fazer meio que força com a mão no pneu. Aí você fica olhando aquilo e fala, meu Deus, mas ele não sabe trocar um pneu. Aí você fala assim, como que um motorista não sabe trocar um pneu? Aí você fala assim, não tô acreditando. Eu vou perguntar pra ele, será que ele tá, né, precisando de ajuda? Você tá precisando de ajuda? Posso te ajudar? Aí ele vira pra você e disse assim, por quê? Você acha que eu não sei fazer isso? Aí você, não, eu só tô perguntando se o senhor precisa de ajuda. Aí esse senhor pega e começa a brigar com você, a dizer que você não confia nele. E enfim, essa história vai por aí afora. Você já pode até imaginar o final dela, né? E você foi como? Através de uma imagem, você olhou e achou que ele parecia ser bonzinho, você teve uma impressão de que ele era um bom motorista, mas aí eu te pergunto, como você fez isso? Aí você fala, olhando, assim, senti, né? E de fato, esse é o ponto. Para você encontrar um cliente ideal, não é assim tão aleatório. Você precisa, antes de tudo, entender coisas importantes como você, sobre você e como você é, como você funciona. Por exemplo, nessa história que eu te contei,
Imagina que se você sabe que naturalmente você já tem uma tendência a ser guiado pelos olhares, pelo aquilo que te parece ser, e que você já tem uma tendência e dificuldade de falar não para as pessoas, que você gosta de pessoas que são mais acolhedoras, aí você fala, puxa, essas coisas são minhas. E aí quando você for escolher um motorista, você não vai mais errar por aí, porque você já sabe que essas coisas, essas questões são suas e que você precisa de uma maneira de entender melhor as pessoas. Isso que eu tô te contando aqui foi exatamente o que aconteceu na minha história. Não que eu tenha pego um motorista e feito isso, né? Isso é uma história lúdica, mas ao mesmo tempo para te ajudar a entender o que tá por detrás. Mas a minha história era isso. Eu achava que as pessoas não me entendiam e que não adiantava o quanto eu fosse falar, nunca as pessoas entendiam. Aí eu falava assim, tá vendo? Olha lá, aquela amiga também não me entende. Olha lá, de novo, não prestou atenção quando eu estava falando. Na hora que eu falei, ela estava distraída. E isso era vez após vez, com amigos, com relacionamentos, mas no fundo era eu que tinha a falta de competência ou de dificuldade de falar o que eu estava sentindo. No fundo, eu queria que as pessoas meio que adivinhassem, né? O que eu gostaria. Imagina essa história que eu falei do Senhor, se o moço que chamou, né, que convidou ali o motorista, quisesse que ele simplesmente adivinhasse onde ele queria chegar, sem com que ele falasse. Concorda que é difícil? Quando a gente fala de encontrar o cliente ideal, a primeira etapa de todas e a mais importante é você saber quem é você. O que você quer? Porque o que você quer e como você faz que vai atrair o cliente ideal. Se você tiver uma comunicação confusa, se você acha que de repente para você o valor da amizade é muito importante, você acha que o cliente tem que ser seu amigo. E se a pessoa não tiver uma relação mais próxima com você, não, eu quero um cliente amigo, né? Você pode querer um cliente amigo? Claro que pode. Óbvio que pode, mas você é amigo? Você tem uma atitude mais aberta, espontânea com as pessoas ou não? Como você é no dia a dia? Ou você gostaria de ter um amigo? Percebe que a construção desse suposto avatar de cliente ideal, ele tem a ver em primeira instância com você. Isso é a primeira coisa que você tem que lembrar e perceber, se perceber. A outra coisa que eu quero falar agora aqui, em relação ao cliente ideal, depois de você conseguir entender sobre quem você é, quem você quer atrair, de que maneira você vai fazer, você precisa entender agora o próximo passo, que é para você conseguir atrair a palavra. Você quer o cliente ideal? Ok, falamos sobre isso. Mas e para atrair essa pessoa? E para você manter ela ali com você? Para ela ser um cliente que vai te acompanhar e que vai entender, que vai estar contigo. Como você faz isso? Manda presente para casa dele? Fala o que ele gosta. Decide que se ele falar uma coisa, não vai falar nada contrário, porque vai que ele não gosta, né? Aí ele vai procurar outra pessoa. Como faz para atrair esses clientes ideais? O primeiro ponto importantíssimo que tem para te falar é que você precisa mostrar na verdade não mostrar, porque é uma relação construída. Você precisa ter uma verdadeira conexão com o seu cliente. O que é verdadeira conexão? Olhar no olho, escutar o que ele te fala, prestar atenção nos fatos, se mostrar interessado ou interessado. A vida não é assim? Imagina que você tá comigo, né? Em algum momento você me contrata para fazer um trabalho para você e a gente está numa sala, seja virtual ou presencial, e aí você tá montando um negócio para mim e eu não tô prestando, eu tô só olhando para sua cara e não tô prestando atenção. Aí você fala uma coisa, eu fico olhando e não continua o assunto. Aí você fala, eita, não tá prestando atenção. Não é? Isso não é chato? Isso é, né? A gente fica assim, ai, não gerou conexão. Ou então, você começa a falar uma coisa e a pessoa pega e muda de assunto no meio do caminho.
como se você não estivesse falando sobre aquilo. Isso acontece também. Existem também situações que a gente vai em um profissional e você nem terminou de falar, ele já tem a solução. Não, então você vai fazer isso, principalmente médico, né? Não, ó, toma esse remédio aqui, não sei o quê. Aí você falou, puxa, né, mas você não, talvez não fale, mas você pensa, eu tava contando a história, a pessoa não deixou nem eu terminar. Então, essas coisas, esses comportamentos, essa maneira de agir com as pessoas, só afasta. Pode ter certeza, só afasta. Se você quer realmente ter conexão com as pessoas, se você quer atrair o seu cliente ideal, você precisa ter um envolvimento de conexão. Você precisa estar um passo além do que é o básico que eu ouvi, entende? Ouvir é importante, mas como você tá naquela hora que você tá ouvindo esse cliente? Será que sua cabeça tá pensando o que você vai fazer daqui, que você fez ontem, ou que você vai fazer amanhã, ou quem é que você vai atender no dia, ou você tá triste ou chateado com alguma coisa que aconteceu, aí essa pessoa fala e você fica lá dentro remoendo, ou ela falou, ou ela né, o teu funcionário, por exemplo, imagina que você está com um colaborador na frente e ele te fala ali um evento, conta para você alguma coisa, você imediatamente já fica, tá vendo? Olha, ele tá falando por causa disso, disso, disso. Tá gerando verdadeira conexão? Não, não vai atrair. E o cliente ideal precisa ser tratado dessa maneira. Se você quer atrair a pessoa, é isso. Ela vai sentir que você tá ali presente, que você tá prestando atenção, que você tá conectada com ela. Outra coisa também muito importante de ser mencionado aqui é que esse cliente dele ideal, o que ele espera, né? Ele não vai te falar, mas ele espera uma coisa. Isso, o que ele espera, chama-se relacionamento. Fazer o relacionamento. Não simplesmente, desligou, virou as costas. O cliente ideal, que é o teu cliente ideal, né? É o seu avatar que tem a ver com você, com o seu negócio. Ele quer isso. Ele quer uma conexão com relação. E não somente assim, oi, tchau. Sabe? É um relacionamento. O que é um relacionamento? Ele é feito de respeito, ele é feito de atenção. A gente não tem relacionamento com quem não tem atenção, não é isso? Se você fala com a porta não responde, então não tem relacionamento. Se você fala com poste, você vai ficar falando sozinha, não tem, você vai jogar a bola não volta, né? Então, se você quer atrair o seu cliente ideal, você quer realmente estar com ele, com você, tem que ter o bendito do relacionamento. E lembra disso, quando a pessoa for te perguntar uma coisa, se você achar ruim que a pessoa te pergunta o que ela te procura, então você não está no lugar certo. Ou você não está com o seu cliente ideal. Ou você precisa se trabalhar para entender por que é que você está tão irritado ou irritada assim. Quando a gente vai por esses passos e vai compreendendo quem é a pessoa, quem você é, quem é a pessoa, e esse relacionamento acontece, vem o quê? A parte boa do negócio, que é você estabelecer um nível muito grande de confiança entre você e a pessoa. E aí, é claro, fica uma delícia trabalhar assim, né? Isso é uma das coisas que as pessoas quando olham falam, nossa, eu quero um trabalho desse jeito. Mas será que ela fez esse caminho? Não adianta só querer. E não é mágica, é uma construção que começa do lado de dentro, né? O cliente ideal para você atrair, você também precisa demonstrar para ele nesse relacionamento que você entende as necessidades dele. E não simplesmente ficar despejando para ele um monte de ofertas e coisas para ele poder estar com você de novo ou para ele comprar. Sabe que eu tenho uma experiência para te contar que um mês atrás mais ou menos, eu fui levar meu carro para fazer uma revisão e eu supostamente era cliente ideal da concessionária. Só que olha só o que aconteceu. O vendedor, ele atuou de uma maneira bem confusa. Na hora de ele passar o valor da revisão, ele falou que não tinha nenhum valor mais em conta, que o valor era só aquele que não era, era o mínimo que poderia ter ali, né? Como eu precisava fazer uma revisão de quilometragem, o carro estava inteiro, eu falei, então tá bom, pode ser esse. E aí, o que aconteceu? Retirei o carro,
Passou. No dia seguinte, eu entrei em contato novamente com a concessionária pelo WhatsApp, porque eu encontrei outra demanda dentro do carro. Eu falei, puxa, mas acabou de vir da revisão, preciso rever isso daqui, por que que ficou desse jeito? E aí, no contato no WhatsApp, a mocinha que me atendeu disse que o valor da revisão era um valor inferior ao que eu tinha feito. Ela nem sabia que eu era a mesma pessoa de um dia anterior. Nessa hora, eu fiquei bastante incomodada, porque eu falei, caramba, eu saí de lá ontem, ela tem meu nome, ela tem o número da placa, né, do carro, ela sabe, né, saberia, vamos dizer assim. E aí, imediatamente, ela começou a me oferecer mais serviços. Ela falou que eu poderia, inclusive, lavar o carro e ter um brinde e gastar mais não sei quanto. Isso me deixou bastante irritada, bastante. Porque eu falei assim, caramba, né? Eu sou cliente, ela não sabe de nada, sendo que eles, né, devem ter registro lá. E ainda me ofereceu um valor mais, assim, em conta, mas inferior ao que eu tinha pago, me ofereceu mais coisas, aí eu não entendi. Aí eu fiquei bastante incomodada. Aí eu perguntei, ué, mas o valor, o mais básico não era o X lá? E ela me disse assim, ah, não, mas a gente tem um valor menor, que é esse, esse, esse. Aí eu falei, ah, entendi. O que que eu fiz? Eu fui rever essa situação, né? Entrei em contato com a concessionária, pedi um esclarecimento, o vendedor me ligou e foi aí afora essa história, né? Teve continuidade, foi até parar no Procon esse caso. Porque de fato nunca foi revelado de uma maneira clara, objetiva, o que era e do que deveria ter sido feito, mas sim teve uma indução para que aquele serviço fosse vendido. O que aconteceu? O relacionamento quebrou. Por quê? A falta de conexão, de confiança. E aonde isso ocorreu? Exatamente no momento onde eu vi que a minha necessidade como cliente não era atendida. Eu falei desde o começo. E quando eu estava falando ainda na segunda vez pelo WhatsApp, a necessidade do cliente não foi atendida de novo. E sim despejar um monte de conteúdo. Então, a ponto é, o teu cliente ideal vai te procurar por alguma coisa. O cliente ideal vai falar, olha, eu preciso disso, disso. Ou se ele não te falar isso, você tem que perguntar, como eu posso te ajudar? Essa outra pergunta aqui também vale ouro, porque o cliente vai dizer o que ele espera de você. E o que você tem que entregar? O que ele espera de você. Você não tem que entregar o que você quer. Você tem que entregar aquilo que ele foi buscar contigo. Porque de alguma maneira ele acredita que você possa ajudar. Então, se você não mostrar ao cliente que você está entendendo as necessidades dele, não vai gerar atração, não vai gerar conexão. Várias coisas eu sei muito bem, que na minha vida também é assim, acontecem, né, no nosso dia a dia. Mas quando você tiver com o cliente, esteja com o cliente. Não fica dividindo sua atenção com outra coisa, ou falar assim, não, vamos supor, eu tenho que vender, no caso dessa concessionária, imagina que essa mocinha falou, não, eu tenho que vender para todos os clientes, não sei o quê, porque eu tenho essa meta. Tá bom, ela tem uma meta, mas naquele momento, se ela tivesse presente, eu falo assim, presente no corpo, né? A pessoa tem que, às vezes só tá o corpo, mas não tem ninguém dentro, tá um vazio enorme lá dentro, eu sempre falo isso. Você tem que estar presente no seu corpo. Quando você está presente no corpo, você vai ver que a pessoa está dizendo assim para você, ah, olha, mas quanto custa para fazer tal serviço? Aí você vai falar assim, ah, é tanto. Aí a pessoa vira e fala, mas ontem eu não fui aí e tal, não sei o que. A resposta deveria continuar em cima dessa pergunta e não um monte de outras vendas, porque não foi, eu não perguntei de mais compras. Eu dei uma continuidade na conversa, mas como não tinha, a pessoa não estava conectada, não estava ouvindo, ela só queria despejar mais e mais serviços, né? Então, a maneira como você vai se posicionar com o seu cliente vai fazer toda a diferença. As pessoas sentem. As pessoas sentem o seu interesse ou o seu desejo, por exemplo, de só vender um serviço, ou uma coisa que acontece muito, sabe o que é? Mostrar conhecimento. Às vezes tem pessoas que querem mostrar que sabe mais, que estão por cima da cocada preta. Existem situações que, por exemplo, a pessoa nem ouve o que o cliente está falando,
porque ela só quer ficar mostrando que ela sabe isso, sabe aquilo, que ela sabe não sei o quê, né? Enquanto que, na verdade, se ela ouviu o que o cliente está falando, ela nem precisava falar tanta coisa. Ele está fazendo uma pergunta requer uma resposta, né? E não 285 respostas. Então, o foco é no objetivo, no cliente, no que ele procura saber. E tudo isso que eu tô falando para você tá na escrita. Então, imagina que você, de repente, tem aí uma escrita, né? Com falta de foco, que você tem dificuldade de ter paciência com as pessoas quando estão falando. Tudo isso daí aparece também na nossa escrita. Aí a gente já vai saber que é a primeira etapa, se conhecer. O importante é sempre você deixar que o teu cliente fale o que ele tem a dizer, né? Que ele se expresse. Se você não faz isso para você, não adianta que você não vai fazer para os outros, tá? Esse é um fato. E quando você quiser, por exemplo, fazer nessa caminhada de você atrair a pessoa, o teu cliente ideal, e você quiser que ele se mantenha com você, mostrar que existem pontos que vocês concordam muito. Os pontos de concordância vão alinhar de uma maneira honesta aquilo que você acredita, os seus valores com os valores do cliente. Existe um alinhamento, né? E se vamos dizer, mas não tem alinhamento, não concordo, então você está com o cliente errado. E aí eu te pergunto, mas por que você atraiu um cliente errado? O que tem de trás? Não, porque esse cliente ele é melhor de trabalhar. Em que sentido? Percebe que o exame todo começa do lado de dentro. Então, o empreendedor, um empresário, para encontrar o cliente ideal, a primeira etapa é olhar para dentro, né? A confiança, em especial, vai começar com o seu cliente quando você ajudar ele a se conectar com as suas emoções, a entender o motivo pelo qual ele está procurando algo. Por exemplo, nessa situação que eu comentei com você, a moça que me atendeu, ela poderia ter me perguntado, sim, e como foi ontem? Olha, eu fiquei chateada porque eu encontrei essa pecinha no carro, não tava assim, eu tava falando do quê? Uma coisa que me chateou, né? O papel da outra parte, que ela seria, no caso, eu sou a cliente, ela seria a empresa, né? A parte do empreendedor, é olhar para minha insatisfação e não falar assim, eu não posso te ajudar, ou falar assim, quer saber, eu vou te passar para outra pessoa. Não, né? E tem pessoas que realmente acabam não sabendo como lidar e dão palavras muito, não, esse erro é seu, por exemplo. Isso daí que você tá vendo, deve ter sido erro seu, porque a gente entregou o carro, tava 100%. Ela poderia ter dito isso. Então, quando você desrespeita uma emoção ou um sentimento que o teu cliente está falando de insatisfação ou de desgosto, isso só vai afastar a pessoa de você. Essa demonstração efetiva de que você tem empatia, que você reconhece nele, que aquilo é uma dor dele, que aquilo é um problema para ele, né? Porque é bem básico e fácil. Se põe no lugar da outra pessoa. Será que se isso tivesse acontecendo com você, você ia gostar? Lógico que não. Então a gente faz para as pessoas o que a gente queria que fizessem para nós, não é? Sim. E quando você está trabalhando, é mais ainda do que importante para você conquistar, manter o seu cliente ideal, é de fato você fazer isso, porque você vai conseguir tanto demonstrar para ele que é importante, você vai conseguir se posicionar e manter aquela pessoa pertinho de você, né? A tendência, nesse caso aí do cliente, vai ser o quê? Que ele procure você não só para aquele problema, mas que ele te procure muitas vezes, que você vai gerar a confiança, que ele sabe que é lá que ele pode confiar, encontrar uma pessoa e até um ombro amigo. Porque afinal de contas, né, gente, nós somos pessoas, a gente é humano. A gente não vê uma pessoa hoje, depois nunca mais vê. Pode ser que sim, mas de uma maneira geral, a gente é humano, não é? Isso é o que faz a nossa humanidade, a gente está se conectando com pessoas. E relacionamento é isso, não é? Então, eu desejo que você use essas técnicas, né? Para você conseguir cada vez mais se achegar aos clientes ideais, através de você, primeiro, se conhecer, segundo, gerar um relacionamento, terceiro, para você se conectar com essa pessoa estando presente, ouvindo ela falar com você, gerar conexão, né? E que você respeite os sentimentos desse cliente, que você demonstre para ele que você está entendendo a necessidade
que você tenha uma escuta realmente presente, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até já!